noite, que é Flávio Cavalcante, um grande nome da história da nossa televisão. Flávio Cavalcante nasceu em 15 de janeiro de 1923, isso no Rio de Janeiro, né? E faleceu em São Paulo em 26 de maio de 1986. Um apresentador polêmico, apresentador que passou por várias emissoras, e a gente vai contar um pouco dessa história aqui a partir de agora para vocês que nos acompanham. Recentemente, Flávio Cavalcante Júnior, filho do apresentador, lançou o livro Senhor TV, A Vida com Meu Pai Flávio Cavalcante. Fica aí o registro para quem quiser saber mais da história deste apresentador. Foi jornalista, repórter, apresentador de rádio e televisão, crítico de música e compositor brasileiro. Crítico de música, vocês devem lembrar que ele quebrava discos no seu programa, né? Tínhamos esse momento. E também nós temos, então, na trajetória do Flávio Cavalcante, passagens por diversas emissoras de televisão. O primeiro programa no rádio foi Discos Impossíveis, na Rádio Tupi do Rio, que em 52 passou a ser transmitido pela Rádio Mayrink Veiga. Na mesma época, iniciou uma amizade com Dolores Duran, que anos depois gravou sua música mais famosa, Manias, também composta por Flávio em parceria com seu irmão Celso Cavalcante. Ainda pela Mayrink Veiga, Flávio também realizou o programa, junto com Jacinto de Tormes, o programa Nós, os Gatos, em 1955. Em 57, ele inicia na TV Tupi a sua trajetória de televisão, como mais uma dessas figuras oriundas do rádio, né? Com o programa Um Instante Maestro, também muito conhecido na história da nossa televisão e com um gesto que faz muito parte da história do glorioso, do nosso universo de televisão. Depois, em 57, ele começou com o Instante Maestro na Tupi. Pouco tempo depois, a convite de Abraão Medina, foi para o Noite de Gala na TV Rio. Na mesma época, Flávio esteve nos Estados Unidos e entrevistou o presidente John Kennedy na Casa Branca e trouxe essa marca para a televisão brasileira. Em 65, foi para Excelsior, onde voltou com um Instante Maestro também, né? Vale lembrar que a gente está falando daquela época de disputa entre TV Excelsior e TV Tupi, né? Além da TV Rio, as TVs regionais cada vez mais fortes. Em 65 foi para Excelsior com o Instante Maestro e no ano seguinte teve esse programa reeditado na TV Tupi, lançando mais 2 programas na mesma emissora, A Grande Chance e Sua Majestade é a Lei. Em 70, o Flávio estreou o programa Flávio Cavalcante pela Tupi, exibido aos domingos às 18 horas. Foi um dos primeiros programas a ser exibido para todo o Brasil, utilizando o canal de satélite fornecido pela Embratel, né? E seu estilo foi polêmico na televisão brasileira. Quando a gente pensa em Flávio Cavalcante, a gente lembra também de Jacinto Figueira Júnior, do Homem do Sapato Branco. Acho que ele deixa um pouco de um legado para Geraldo Luiz, nessa coisa de contar histórias, um pouco de João Kleber, um pouco de Ratinho. Tem tudo, esses elementos todos passam do Flávio Cavalcante para esses novos apresentadores. Então ele sempre foi franco e direto nas suas opiniões, era conhecido por criticar duramente artistas que considerasse ruins ou com músicas medíocres ou fracas nos seus programas, com direito a quebrar os discos ao vivo, né? Me lembro dessa informação. Ele criticou muito o rock dos anos 80, por exemplo. Criou gestos marcantes, como a mão direita estendida para o alto e o bordão "Nossos comerciais, por favor", ao chamar o intervalo. Foi um dos responsáveis pela criação do primeiro show de talentos com júri na TV brasileira, onde passaram nomes como Chiquinho Scarpa, Jorge Cajuru e Conrado, artistas que anos mais tarde se tornaram consagrados, como Alcione, Emílio Santiago e Fafá de Belém, começaram as suas carreiras no programa de Flávio Cavalcante. Em 76, o Flávio se transferiu para a TVS do Silvio Santos, afinal, a Tupi já estava com bastante problemas financeiros nesta época, né? E o Silvio Santos começava a sua trajetória na televisão. Em 76, então, foi com o Instante Maestro para a TVS. Em 78, voltou para a Tupi com o programa Flávio Cavalcante. E também tivemos o Flávio ficando na Tupi até o fechamento da emissora nos anos 80. Em 1980, como a gente já viu por algumas ocasiões, os vídeos aí do Flávio, da TV Tupi encerrando as atividades, os funcionários ali falando e pedindo ao presidente que não cassasse essa concessão. Flávio Cavalcante também foi para a TVS, em 1980, ficou na Tupi. Em 82, depois desse pequeno hiato, foi para a Band apresentar o Boa Noite Brasil. Não à toa, quando o
Gilberto Barros assume Boa Noite Brasil, houve uma homenagem, né, com toda a direção da Band, muito por conta do legado que o Flávio Cavalcante tinha deixado nesse programa na sua passagem pela Bandeirantes, né? E aí depois nós temos também, em 82 na Band, Boa Noite Brasil. De 83 a 86 passou a apresentar no SBT o programa Flávio Cavalcante. Por seus programas passaram nomes consagrados como Oswaldo Sargentelli, Marisa Urban, Erlon Chaves, Márcia de Windsor, entre outros, né? E nós temos também a característica muito forte de um homem que partiu desse mundo, né, fazendo o que sabia fazer de melhor, que era a televisão. Nós temos no dia 22 de maio de 86, Flávio Cavalcante fez uma rápida entrevista em seu programa e jogou o dedo indicador para o alto com o seu bordão: nossos comerciais, por favor. Após o intervalo, Wagner Montes substituiu Flávio, anunciando que ele voltaria no próximo programa, o que não ocorreu. Flávio havia sofrido uma isquemia miocárdica. Levado para o Hospital Unicor, em São Paulo, faleceu 4 dias depois, em 26 de maio de 86. O enterro foi acompanhado por cerca de 2.000 pessoas no cemitério municipal de Petrópolis, região serrana do Rio. No dia seguinte à sua morte, o SBT ficou fora do ar até o sepultamento do apresentador. Em sinal de luto, a tela apresentou apenas um slide dizendo: estamos tristes com a morte do nosso colega Flávio Cavalcante, que será sepultado hoje em Petrópolis às 16 horas, quando então voltaremos com a programação normal. Isso é muito coisa de Silvio Santos, né? Em homenagem a um apresentador, claro que hoje isso seria inviável comercialmente, inclusive, mas o Silvio Santos era muito de fazer esse tipo de coisa, né? Esse tipo de homenagem. Então, em função da morte do Flávio Cavalcante, o SBT ficou fora do ar durante todo o dia e só retomou as suas atividades a partir das 4 da tarde. Anos 80 da televisão brasileira, né? Esse foi Flávio Cavalcante, um dos grandes nomes da história da nossa televisão. Segue o legalzinho na programação da Rede Gessler.